Pessoal, começando mais uma aula de Matemática D, dessa vez aula 2 de resolução de exercícios. Então, se é resolução de exercícios e você não viu a aula de conteúdo, sugiro fortemente que você pause essa aula, assista a primeira aula de conteúdos, tem bastante conteúdo lá, aí você volta para cá e a gente vai resolver os exercícios, beleza? Mas caso você já esteja pronto, não vamos perder mais tempo, porque essa aula é bem extensa, tem vários exercícios para a gente resolver, beleza? Então, eu sou a professora Raquel. E vamos lá. Então, a primeira questão é do Cefet, Paraná, é a primeira questão dos exercícios obrigatórios da apostila. Andando pela praia, Zezinho encontrou uma garrafa fechada com uma mensagem dentro. Na mensagem estava escrito: o tesouro foi enterrado na rua Frederico Lamas, a 6 metros do portão da casa, cujo número é o expoente da potência obtida transformando a expressão em uma só posição de base igual à distância do portão, a posição que foi enterrado o tesouro. Então eu tenho essa expressão gigantesca aqui. Ele está falando que o número da casa é o expoente de quando eu transformo essa expressão em alguma coisa na base 6, que é a distância do portão, a posição que foi enterrado o tesouro. Então eu tenho que pegar essa expressão zona e transformar em alguma coisa na base 6. Imediatamente, Zezinho, que conhecia muito bem a referida rua, recorreu aos seus conceitos aritméticos e, calculando corretamente, concluiu que o número da casa era. Então vejam que esse é um exercício bem confuso, na verdade, tem um enunciado extenso, e esse é o problema do exercício, mas eu já deixei grifado aqui o que é importante para a gente. Então eu tenho o tesouro enterrado a 6 metros do portão, e eu sei que quando eu transformo essa potência em base 6, o expoente dessa potência é a casa que eu estou procurando. Então eu preciso transformar isso aqui na base 6. Como é uma expressão muito grande, expressões muito grandes em fração, eu gosto de trabalhar primeiro o numerador, depois o denominador e transformar em uma fração, porque eu acho que tem menos chance de eu me confundir e eu acho muito difícil ficar desenhando fração, a barra, reta, eu tenho muito toque, então dessa vez eu vou separar em numerador e denominador. Então peguei o numerador da minha expressão, vou passar para cá. Então beleza, esse é o numerador da minha expressão, preciso transformar em alguma coisa na base 6. Se eu olho para a minha expressão original, não tem 6, correto? Mas eu, brilhantemente percebo que 6 é 2 vezes 3. Pô, eu tenho 2, eu tenho 3. Então, pode ser que eu tenha que transformar potências de 2 e potências de 3 com coisas com o mesmo expoente, porque lembra, quando eu tenho potências de expoente igual, eu consigo manipular coisas de base diferente. Então, pode ser que eu precise fazer aparecer expoentes iguais na base 2 e expoentes iguais na base 3 para que eu multiplique as duas e vire 6. Percebo também que 8 é potência de 2, 8 é 2 ao cubo. Percebo que 9 é potência de 3. Percebo que 81 é potência de 3 e 4 é potência de 2. Então, tudo no final das contas é potência de 2 e 3. Então, faz sentido transformar tudo para potências de 2 e 3, manipular essas potências de 2 e 3 e depois tentar fazer elas virar um 6, ok? Então, a primeira parte é, vamos transformar tudo em potência de 2 e 3. Então, substituir o 8 por 2 ao cubo, substituir o 9 por 3 ao quadrado. E aí agora eu sei, bom, esse 3 aqui no meio, ele tá uma potência de potências, e eu sei que potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então eu tenho 150 vezes 40, dá 6.000. Aqui eu tenho a expressão agora toda na base 2 e na base 3, vamos tentar manipular essas coisas aqui. Copiei o 2 e 25, não mexi, aqui eu tinha uma potência de potência, multipliquei os expoentes, 3 vezes 12 é 36, e aqui também 2 vezes 50 é 100. Então agora eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, e aqui multiplicação de potências com a mesma base. Eu somo o expoente. Então eu sei que 25 mais 36 é 61, então eu tinha 2 elevado a 61 vezes 100, isso é 61 vezes 100. Por outro lado, eu tenho aqui 6.000 vezes 100 e eu tenho 6.100, faltou um zero aqui. Então eu tenho 3 elevado a 6.100, aqui eu tenho 61 vezes 100, isso é 6.100. Agora, obtive mesmo expoente em base 2 e 3. Eu sei que, professora, potências com expoente igual, eu mantenho o expoente e multiplico as bases, não somo as bases, é diferente mesmo. Potência de base igual, eu somo os expoentes. Potências de expoente igual, eu multiplico a base. Então, multipliquei 2 e 3, obtive uma coisa na base 6. Veja que isso já era esperado,
pelo simples fato de que o enunciado diz que eu preciso transformar toda aquela expressão aritmética em alguma coisa na base 6. Então, se ele está falando que eu tenho que transformar em base 6, provavelmente eu vou conseguir transformar em base 6. Então, isso já era meio que esperado, né? Dá pra gente tirar essas conclusões do enunciado do exercício. Por outro lado, eu tenho aqui o meu denominador, eu tenho 4/81. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, potência de potência, 2 vezes 2. 81 é 3 elevado à quarta. Então, eu obtive 2 à quarta vezes 3 à quarta, potências de expoente igual, multiplico minha base, isso é 6 elevado à quarta. Beleza, professora? Eu tenho o numerador, eu tenho o denominador, então agora basta eu fazer a fração entre as duas. É isso mesmo. Então, eu tenho aqui a fração entre as duas, 6.100 dividido por 6 elevado a quarta, então é uma quociente de potências de base igual. Eu sei que multiplicação de potências de base igual, eu somo os expoentes. Bom, quociente de potência de base igual, eu subtraio os expoentes. Então eu tenho 6.096. 6.096 é o número da casa e equivale a linha D do exercício, beleza? Então essa é a resolução do exercício. Parece muito complicado, é extenso, mas não é tão complicado assim. E esse exercício, ele é um exercício que eu recomendo fortemente que vocês depois tampem essa resolução, não vejam essa resolução e façam ele por conta própria, porque a gente está mexendo com a maioria das propriedades de potência importantes aqui. Então veja se você aprendeu o suficiente as propriedades de potência para que você consiga chegar no resultado final correto, ok? Tomem bastante cuidado e façam esse exercício porque ele vai ajudar bastante vocês a treinarem. Aliás, todos os exercícios daqui vão usar bastante essas propriedades de manipulação, mas esse daqui ele tem todos, né? Ele é uma expressão feia, fatoração, todas essas coisas assim. Então recomendo que vocês pratiquem esse exercício daqui, beleza? Mas sem perder mais tempo, exercício número 2, IBMEC em São Paulo. Os astrônomos estimam que no universo visível existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. De acordo com esses números, se cada estrela tem em média 10 planetas à sua volta, então existem no universo visível aproximadamente quantos planetas? Bom, vamos por partes. Bom, cada galáxia tem esse tanto de estrela, cada estrela tem esse tanto de planeta. Então eu preciso multiplicar o número de galáxias pelo número de estrelas que contém cada uma e o número de estrelas pelo número de planetas que contém cada uma. Então 100 bilhões é um número muito grande. Então vale a pena transformar em notação científica. Porque lembra que eu falei para vocês durante a aula, notação científica é mais interessante para trabalhar com números muito grandes, ok? Então, bom, vocês percebem aqui que eu nem cheguei a escrever os 100 bilhões por extenso, né? 100, 000, 000, 000, 000, porque não tem o porquê de eu escrever isso, pelo simples fato de eu lembrar que bilhão é 10 a nona. Professora, é muito difícil lembrar que bilhão é 10 a nona. Pensa assim, então toda vez que eu mudo essa unidade de medida, vai ser 10 elevado a alguma potência de 3, né? 10 elevado a algum múltiplo de 3 na potência. Não estou entendendo. Então vamos lá. 1000 é 10 elevado a 3, beleza? Milhão é 10 elevado a 6. E aí, bilhão é 10 elevado a nona. Vocês perceberam que foi mudando a nomenclatura, né? E aí, quando eu tiver trilhão, por exemplo, é 10 elevado a 12. Então, eu sei que esses números da qual vai mudando essa nomenclatura, porque, veja, é 1000, 10, 1000, 100, 1000, 1, milhão. Então, quando eu mudei essa nomenclatura, ele vai para a próxima potência de 3. Então eu sei que bilhão é 10 a nona, isso é 100 bilhões, então é 100, 10 elevado a nona. 100 é 10 ao quadrado, então 10 ao quadrado vezes 10 a nona, 10 a 11, né? Potência de base igual. E aí eu sei que cada galáxia tem 10 elevado a 11 estrelas. Então, número de galáxias vezes número de estrelas dá número total de estrelas. 10 a 11, eu sei que o número de estrelas também é 100 bilhões, então copiei aqui 10 a 11 de volta. Então, 100 bilhões vezes 100 bilhões, 10 elevado a 22. Veja, trabalhar com todos aqueles zeros ali, inviável mesmo. Então, a gente tem que trabalhar com notação científica para não errar, beleza? Então, eu tenho aqui 10 elevado a 22 e cada estrela tem 10 planetas. Multiplico pelo número de planetas e eu tenho planetas totais. Então, 10 elevado a 22 vezes 10, 22 mais 1, 23. Lembra que tem um aqui que é o Gasparzinho, né? Que quando não tem nenhum expoente é tudo elevado a 1. Eu obtive 10 elevado a 23 estrelas, que está aqui na nossa letra C. Não é um exercício complicado se você tem domínio de notação científica. E aí fica uma nota mental para você de que 1000 é 10 elevado ao cubo, milhão é 10 elevado a sexta, bilhão é 10 elevado
A nona, que isso já vai ajudar bastante a você transformar certos números em notação científica, beleza? Não foi um exercício tão complicado assim, né? Talvez foi um exercício mais fácil que o primeiro até, mas vamos continuar. 3 é o Enem, e Enem, vocês sabem que vem junto com enunciados gigantescos, enunciados confusos, então vai ser chato ler o enunciado, porque ele tem muita informação, mas eu deixei grifado algumas coisas importantes ali pra gente não se perder no meio do texto, tá? Cabe lembrar a você que quando você estiver resolvendo o Enem, você grifa durante a tua leitura do texto o que você julgar importante para que depois a gente tenha um texto claro de ler, ok? Então, a resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. Então, cada megapixel representa 1 milhão de pontos, está grifado. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Então, um ponto é igual a 3 bytes. Também está grifado em verde. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas serão submetidas a algoritmos de compressão que reduzem até 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-las. Então, eu tenho 1 kilobyte igual a 1000 bytes, 1 megabyte igual a 1000 kilobytes, 1 gigabyte igual a 1000 megabytes. Então, um é 1000 a mais que o outro, digamos assim. Eu não grifei essa parte aqui do 95% de compressão, porque isso não é uma informação tão importante assim, pelo fato de que ele fala até 95% e ele não está falando o quanto que a gente vai usar. Perceba? Perceba que ele só está dando uma informação ali para encher texto, sabe? Então, que é o clássico do Enem, né? Então, vamos continuar. Utilizando uma câmera de 2 megapixels, cujo algoritmo de compressão é 95%, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o espaço restante do dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar. Então, eu tenho 150 fotos com 2 megapixels cada, comprimidas 95%, e eu preciso transformar elas nessas unidades aqui. Muito complicado, professor. Então vamos por partes, beleza? Então eu tenho 2 megapixels. 2 megapixels vale quantos pontos? Então eu sei que 2 megapixels, 1 megapixel é 1 milhão de pontos, 2 megapixels igual 2 milhões de pontos. Então eu sei que milhão, eu já estou usando aquele macete que eu passei para vocês anteriormente. Se 1000 é 10 elevado ao cubo, milhão é 10 elevado à sexta. Então 2 milhões de pontos. Agora eu sei que cada foto tem 2 megapixels. Então, para 150 imagens, eu tenho 150 vezes isso. Então eu estou multiplicando tudo aqui, escolhi multiplicar o 2 por 150, obtive 300 elevado a 10 à sexta. Para trabalhar em notação científica, eu peguei esses dois zeros e joguei aqui para cima, né? Então eu coloquei em 3, um número entre 1 e 10, e mandei o zero. Bom, se 3 é menor do que 300, e eu mudei a minha casa 2 unidades, a vírgula, então eu aumento 2 aqui, porque esse número é menor do que esse, logo esse número tem que aumentar, beleza? Então, agora eu vou transformar isso daqui em bytes. Eu sei que um ponto é 3 bytes. Então, esse total de pontos vezes 3 dá um número de bytes. Então, aqui no lugar de ponto seria bytes, tá? Tá errado aqui, mas whatever. Então, 3 vezes 3 é 9, então 9 vezes 10 é a oitava bytes. Agora, 10, eu sei que isso daqui era a quantidade original das fotos, mas eu sei que os algoritmos de compressão reduzem 95%. Então, veja, se eu reduzir 95% do tamanho da minha imagem, sobrou 5% do tamanho da minha imagem original, vocês concordam? Então, para obter 5% disso daqui, eu multiplico por 0,05. Então, aqui eu tenho 0,05 vezes 9 vezes 10 elevado a 8. Então, 0,05 vezes 9 é 0,45. Né? Fica aí uma conta de vírgula para vocês fazerem. Então, eu sei que isso daqui eu preferi transformar em 45 vezes 10 à sexta. Veja que a vírgula mudou 2 unidades para cá. Então, 45 é muito maior do que 0,45. Portanto, eu diminuo 2, as duas casas da vírgula do 8. Então, ficou 10 a 6. 10 a 6 bytes, mas 10 a 6 bytes não tem aqui. Então, qual será que é o mais próximo? Então, isso daqui, veja que a cada 1000 bytes eu tenho 1 kbyte. Então, eu divido por 1000, que é 10 ao cubo, diminui 3 aqui, portanto, então fiquei com 45 vezes 10 ao cubo kbytes. Ainda não está muito parecido aqui, porque tem esse 10 ao cubo que não tem muito a ver. Então, eu divido por 1000 de novo para transformar em megabyte. Então, eu tive 45 mil, né? Então, 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo, vai cortar os dois ali, vai sobrar 45 megabytes. E aí, 45 megabytes, bom,
é esse daqui, né? Porque se eu pego 700, sobra bastante. E se eu pego 64, sobra pouco. Então vai ser a letra E. A resolução, né? Já estava ali a letra E e eu estou passando. Mas enfim. Foi complicado? Eu não acho que foi complicado. Eu acho que foi um exercício até mais fácil do que a gente fez anteriormente. Mais fácil que o primeiro, por exemplo, que tinha muita manipulação. Só um exercício chato de ler. Então, o que é importante nesse exercício? Colocar o enunciado de maneira fácil de ler, grifar o enunciado e organizar as informações, que é o segredo de todo o Enem, né? Vamos sem perder mais tempo, exercício 4. Esse exercício aqui é um pouco capcioso, porque parece que ele tá faltando. Eu até conversei com a professora Yuri, eu falei, meu Deus. E aí, e aí a gente chegou à conclusão que não tá faltando não. Na verdade, ele só tá mal escrito mesmo. Então, isso daqui é para você colocar o número que mais se aproxima desse daqui. Então, eu não sei qual que é a raiz quadrada desse número aqui, mas eu sei que é uma dízima periódica, ela é a dízima é 4 e o período é 1, correto? Vocês viram isso com a professora Yuri, perguntei para ela, mas vocês não viram como transformar em fração geratriz, né? Então fica aí, eu tô confirmando para vocês que a professora Yuri falou, que a gente vai marcar posteriormente uma aula para a gente falar só de fração geratriz e falar de algumas coisas que estão pendentes dessas 4 aulas que a gente já deu, beleza? Então aguardem novidades aí, mas por enquanto eu vou falar para vocês que para uma dízima de único número aqui, o que vocês fazem para transformar? Então, esse daqui é uma dízima periódica de período 1. Vocês pegam qual é a dízima e colocam no numerador e vocês colocam o número do período em noves. Entendeu? Se o período fosse 2, você colocaria 99 embaixo, por exemplo. Mas aqui o período é 1. Sempre quando é uma dízima simples, né? Por exemplo, 0,11111. Então, se é 1, você vai colocar o 1 em cima e o período é 1, você vai colocar 9 embaixo. Esse é o segredo para você encontrar a fração geratriz de coisas assim. Mesmo o número repetido várias vezes, beleza? Então fica isso daí jogado agora e mais pra frente a gente vai explicar todos esses casos para vocês. Então a gente tem aqui 0,44444 é a mesma coisa que 4 sobre 9. Então eu substituí por 4 sobre 9. Beleza, professor? Eu sei que raiz quadrada quebra no quociente, certo? Certo. Então eu quebrei a raiz quadrada em cima e embaixo. Raiz quadrada de 2 eu sei. Raiz quadrada de 3 eu sei. Obtive raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9 eu sei que é 3. Então eu obtive 2 terços. 2 dividido por 3. 0,6666. Então é a resposta D a correta para esse exercício que não tem muito enunciado, né? Podia ter escrito um pouco mais de coisa para a gente ter certeza que a gente tinha que fazer, né? Mas tudo bem, não foi tão complicado assim, essa é a letra D. Perfeito? Então vamos aguardar a nossa próxima aula de fração geratriz e por enquanto, né, foquem aqui nas propriedades de potência de raiz. Então, exercício 5, FUVEST. O valor de 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado é. Então isso daqui é para ver se vocês sabem multiplicar com vírgula, né? Existe a opção de vocês irem fazendo a conta loucamente com números com vírgula? Existe. A chance de vocês errarem fazendo multiplicação com número com vírgula é grande? É grande. Então eu preferi transformar em notação científica. Eu sei que 0,2 ao cubo é 2 elevado a 10 menos 1. Eu levei ao cubo. O cubo de um produto eu posso distribuir o meu 3 aqui, o meu expoente, para as duas partes do produto. Então, isso aqui é 2 elevado ao cubo, vezes 10 elevado a menos 1 vezes 3, que é menos 3. Por outro lado, 0,16 ao quadrado é 16 vezes 10 elevado a menos 2. Veja que dessa vez eu preferi não deixar uma vírgula aqui no 1,6 e sim depois do 16, porque aí eu fico com o número sem vírgula. E multiplicar número sem vírgula a gente sabe, é normal pra gente, né? Então, eu coloquei aqui 16 vezes 10 elevado a menos 2, distribuí o 2, obtive aqui... eu fatorei o 16 primeiro, né, meio que sem necessidade aqui. E então, ficou 2 elevado a quarta, vezes 10 elevado a menos 2, distribuí o 2, 2 a oitava vezes 10 elevado a menos 4. Agora eu vou somar os dois, então é isso daqui. Transformei de volta para o número por 1 vírgula, porque fica mais fácil, porque 2 ao cubo é 8. Então eu sei que é 8, 3 casas decimais, porque tenho menos 3 aqui. E 2 elevado a 8, veja, 2, 4, 8, 16, 52, 64, 128, 256. Então a oitava potência de 2 é 256, com 4 casas decimais. Então 256 aqui no final. Somei as duas, a minha soma aqui de número com vírgula, como é que a gente faz? Lembra? Alinha vírgula com vírgula, abaixa a vírgula aqui e soma como se nada tivesse acontecido. Então obtive 0,33, 0,0336, que é a resposta letra B. Perfeito? Continuando então,
Eu já falei pra vocês que a aula de hoje é corrida, é muita coisa ao mesmo tempo, mas vai valer a pena porque vocês vão ter a resolução de todos os exercícios, beleza? A distância que a luz percorre em um ano, chamado ano-luz, é aproximadamente 38 vezes 4 elevado a quinta vezes 5 elevado a 12 quilômetros. A notação científica desse número é... Poxa, professora, eu acho que eu posso resolver, né? Faço 4 elevado a quinta, eu faço 5 elevado a 12, multiplico tudo. Gente, olha as potências desse número aqui, vai dar um número horrível de grande. Não tem sentido a gente mexer desse jeito, ok? Então a gente tem que, tá ok? A gente vai ter que transformar isso daqui em alguma coisa para aparecer a base 10 ali, sem a gente precisar ficar explicitamente fazendo essas multiplicações. Percebo, igual ao exercício 1, que 10 não é nada mais, nada menos que 5 vezes 2. Poxa, professora, 5 eu já tenho aqui, né? Tem. E o 2? Observem que aqui 4 é 2 ao quadrado. Então eu vou transformar tudo isso daqui em potência de base 2, porque daí eu agrupo com esse 5 aqui e vai dar tudo certo. É mais fácil fazer do que falar, assim, não é mais fácil fazer do que falar, né? Vamos deixar bem claro. Mas é mais fácil vocês verem eu fazendo do que eu tentando explicar. Então eu copiei aqui esse número, transformei o 4 em potências de 2, 2 ao quadrado, e eu sei que potência de potência, isso daqui é multiplicar os expoentes. Então, observe que eu preciso de algo para agrupar com 2 a 10. Então, eu escrevi o 5 a 12 como 5 a 10 vezes 5 a 2. Porque quando tem um expoente igual, lembra, eu posso multiplicar minhas bases. Correto? Então, eu tenho 10 ao quadrado vezes 38 vezes 25. Eu fiz aqui 38 vezes 25 rapidinho, obtive 950. Então, isso daqui é 950 vezes 10. Para transformar em notação científica, vírgula aqui entre o 9 e o 5, então 9,5. Andei 2 casas na vírgula, como é um número menor, aumento o expoente. Então, 9,5 vezes 10 elevado a 12, isso daqui é a resposta C, ok? Foi complicado? Eu acho que não foi complicado. E aí, eu acho que também vocês já estão percebendo que quando eu tenho números muito grandes, eu preciso mudar para uma outra base. O segredo não é fazer todas as multiplicações e tentar manipular tudo isso. É, antes disso, pegar as potências e trabalhar para aparecer a base que você quer. Naquele caso do exercício 1 era 6, transformei tudo em base 2 e 3. Nesse caso aqui é 10, transformei tudo em base 2 e 5. É mais ou menos desse jeito que a banda toca. Beleza? Exercício 7. O valor da expressão é, de novo, não vou multiplicar tudo porque não faz sentido nenhum, beleza? Tem que manipular para fazer aparecer as coisas. E lembra que na raiz eu tinha aquela coisa de apareceu múltiplos do expoente, do índice aqui fora como expoente dentro, posso cancelar tudo e ignorar a raiz. Então, provavelmente vai aparecer algum índice 3 aqui, porque senão a gente vai ter que ficar calculando raiz cúbica e geralmente os exercícios não querem esse tipo de coisa, beleza? Numerador, 60 mil vezes 0,00009, notação científica, sem nem... tem muito zero, chance de se perder na hora da prova imensa, transforma em notação científica. 6 vezes 10 a quarta, porque tenho 4 dos zeros. 9 vezes 10 elevado a menos 5, porque andei 5 casas decimais. Multipliquei esses dois. Bom, primeiro fatorei o 6 como 2 vezes 3, o 9 como 3 ao quadrado. Obtive 2 vezes 3 ao quadrado. 10 a quarta vezes 10 a menos 5, base igual, base igual, somo os expoentes, mas nesse caso aqui é 4 mais menos 5, então vai dar menos 1. Denominador, 0,0002. Isso daqui é 2 vezes 10 elevado a menos 4, porque andei 4 casas decimais para a direita, né? Então ganhei um número maior, o expoente fica negativo. Fração, isso daqui é 2 vezes 3 ao cubo vezes 10 a menos 1, dividido por 2 vezes 10 a menos 4, que a gente achou aqui separado. Cancelei os dois, 3 ao cubo ficou aqui, e o 10, bom, é 10 dividido por 10, base igual, quociente de potência de base igual, subtrai os expoentes. Então, menos 1 menos 4, que é menos 1 mais 4, isso daqui dá 10 ao cubo. Agora veja que eu estou tirando a raiz cúbica, raiz tem acento aqui, não tem acento, tá, gente? Não ignore meu português. Então, aqui eu tenho 3 ao cubo vezes 10 elevado ao cubo, raiz cúbica. Ah, o índice é o mesmo, professor. Eu sei que se eu tenho múltiplos do índice aqui dentro, eu posso cancelar tudo. Então, dividir tudo por 3, cancelando, ficou só 3 vezes 10, que é a resposta C. Beleza? Exercício número 8. Enem. Ele de novo, exercício chato de ler. Esse é chato mesmo, vou dizer para vocês, beleza?
Olha lá, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o processo de devastação sofrido na região amazônica entre 1998 e agosto de 2000, que seja, ignorando os pontos finais ali, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é o INPE, né, que foi fruto de tantas polêmicas aí durante o ano. Então, analisando ano passado, analisando fotos de satélite, os especialistas concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Então, dados, isso é importante, grifado. Um órgão da imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é um campo de futebol a cada 8 segundos. E aí vem aquela coisa da imprensa, né, que faz aquele negócio que a gente não entende muito bem, que é medir tudo em campo de futebol e, tipo, piscinas olímpicas. Não entendo muito bem porque eu não tenho muita noção de campo de futebol, não, mas, se eles estão falando, então beleza, um campo de futebol a cada 8 segundos. Então, um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 a sexta segundo. E aí, à medida que a área oficial, à medida que a área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10 elevado a menos 2 km², as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a distribuição de uma área, ritmo de desmatamento, lembra, ritmo que ele deu aqui na notícia. Então ele está comparando, olha, 10 mil quilômetros da comparação, que a devastação não é tão grande como o dado numérico. Então ele está falando para comparar o ritmo de destruição dado pela imprensa com o ritmo que de fato foi devastado pelo mapa, que o INPE deu pra gente 20 mil km². Então a gente tem que comparar os dois, a gente tem que transformar os dois para a mesma medida. Então, um campo de futebol a cada 8 segundos, um campo de futebol é 10 elevado a menos 2. Então, 10 elevado a menos 2 km² a cada 8 segundos. Beleza? Então eu preciso transformar primeiro isso em segundos, né? Porque 8 segundos é uma medida muito complicada. Então, se a cada 8 segundos eu divido por 8, eu tenho a cada segundo. Né? Se isso daqui é tudo em 8, divido por 8, eu obtenho 1, beleza? 1 oitavo vezes 10 elevado a menos 2, 1 oitavo é 0,125. Então aqui eu transformei em uma notação científica mais agradável. Não transformei em uma notação científica mais agradável. Então deixei assim mesmo. Vamos ver qual é a próxima coisa que ele pede. Então eu sei que isso daqui é por segundo, e eu sei que um ano tem 32 vezes 10 a sexta segundos. Né? Porque isso daqui era 20 mil km² no ano. Então eu transformo tudo isso daqui em segundos para ano. Então, multiplicando pela quantidade de segundos que tem em um ano, 32 vezes 10 a sexta, e aqui está vezes 0,125 vezes 10 elevado a menos 2. Aí eu mudei de segundo para ano, perceba aqui. Então, eu vou multiplicar esses dois, eu tenho 32 vezes, olha só, eu tenho 10 a sexta aqui, eu multipliquei por 1000, obtive 125. Se eu multipliquei por 1000, sumiu 3 desse expoente, então sobrou 10 ao cubo vezes 10 a menos 2. 10 ao cubo vezes 10 a menos 2, base igual, somos expoentes, 3 mais menos 2 deu 1. Então eu tenho 32 vezes 125 vezes 10 km² por ano, isso daí deu 40 mil km² por ano. Então, se você ler aqui as coisas que deu 40 mil, o autor exagerou na notícia. O autor da notícia exagerou na comparação, dando a falsa impressão de gravidade do fenômeno natural. Então, falsa impressão, não parece muito politicamente correto, né? 40 mil km², e ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na comparação. Ele de fato exagerou, mas era um fato grave mesmo assim, 20 mil km². Então, a resposta é a letra E. Então, passando para o nosso último exercício, depois de um Enem todo poluído de coisa, finalmente um exercício com manipulação algébrica e pouca coisa para a gente fazer. Então, o valor de 100 elevado a 25 vezes 10 elevado a 49 vezes 2 elevado a 48 vezes 5 elevado a 48 é igual a... Ai, meu Deus. A vontade de abrir isso daqui pode até ser grande, espero que não seja mais nesse ponto, porque 100 elevado a 25 é, tipo, muito zero. Não tem folha para você fazer isso na prova. Já deu para você perceber que a gente tem que colocar tudo em uma base comum para manipular. Então eu sei que 100 é base 10. Olha aqui, o principal indicativo dessa questão é que eu tenho 2 a 48 vezes 5 a 48. E eu sei que para expoentes iguais, multiplico a base, correto? Então, se eu tenho 2 elevado a 48 vezes 5 a 48, que vai ser 10 a 48, eu vou transformar tudo em base 10 para ver o que sai. Então eu sei que 100 elevado a 25 é 10 ao quadrado elevado a 25. Potência de potência, multiplica os expoentes. Então eu tenho 10 elevado a 50, ok?
E agora eu tenho 2 a 48 vezes 5 a 48, expoentes iguais, multiplico as bases, 10 elevado a 48. E agora uso a expressão toda. Então, 100 elevado a 25, mais 10 a 49 vezes 2 a 48 vezes 5 a 48. Ainda não sei manipular, professora, tá muito ruim. Mas eu sei que eu posso tirar 10 a 48 de evidência de todo mundo, correto? Então, se eu tiro 10 a 48 de evidência de todo mundo, sobra 10 ao quadrado aqui, porque 10 ao quadrado vezes 10 a 48 dá 10 a 50. Eu estou só subtraindo expoente mesmo. Então, 10 a 49, sobrou 10 só. E aqui, 10 a 48 é exatamente o que eu tirei sobre só 1. Então, eu tenho 100 mais 10 menos 1. Isso é 109 vezes 10 a 48. Essa é a resposta D. Beleza, pessoal? Então, nossa aula foi isso. Vários exercícios. Pratiquem todos eles. Potência é muito importante para a gente manipular. E nos vemos na próxima aula.